Hello, titia chegou, minha gente! Hoje eu vou fazer aqui um texto que eu recebi do Silvio Albuquerque. Texto do Silvio Albuquerque, vocês podem pegar um lapisinho e um bloquinho só para anotar as perguntinhas que ele faz no texto dele, né? Vamos lá. Texto que eu recebi no dia 10/10/2025, dia de portal. E o título é As Palavras e os Portais da Nossa Vida. Hoje é o portal 1010 e todos nós sabemos que grandes energias de mudanças ocorrerão, pois é o portal de novos começos e também coragem. Mas será que dependemos de portais para modificarmos nossas vidas? Será que temos mesmo que esperar apenas as energias externas para poder dar o salto quântico? Será que a nossa frequência depende apenas das coisas externas que nos acontecem? Todos sabemos que as coisas externas influenciam as nossas atitudes, mas o nosso livre-arbítrio é o responsável pelas nossas ações. Não adianta querer culpar o mundo pelo que estamos passando, pois todos estamos no mesmo mundo. Não adianta querer justificar nossas mazelas, traumas e condições atuais pelo que passamos no passado, pois existem pessoas que passaram por situações muito mais graves e estão surfando na prosperidade. O verdadeiro portal que pode modificar nossas vidas é o nosso sentimento, que é moldado por nossas palavras. Que palavras você lê, escuta e fala? Qual vocabulário é constante em sua vida? Qual sentimento é mais corriqueiro em seu coração? Já percebeu que quando oramos com o coração surge um sentimento de plenitude? Já percebeu que quando desligamos o mundo das mídias e das notícias, ficamos mais perto de nós mesmos? Já percebeu que as palavras do mundo querem nos afastar do nosso ser crístico e nos aproximar do nosso ego? Quais são as palavras com as quais você se define? Você é como a maioria dos artistas de stand-up que fazem piadas dos próprios defeitos? Se sim, o que você acha que está criando para a sua vida? Em contrapartida, você se elogia no espelho e agradece por ser você mesmo? É difícil se elogiar. Faça como se fosse um mantra, pois os mantras funcionam como gatilhos para um bom sentimento. Lembre-se, palavras têm poder. Já percebeu que as palavras podem incentivar ao suicídio ou à vida? Uma pessoa num mato sem cachorro pode encontrar uma razão para viver apenas por uma palavra espontânea e sincera de conforto, enquanto outra pode tomar a atitude mais radical por causa de palavras de desprezo? Vou falar de novo, que essa pergunta ficou muito mal feita. Vamos lá. Já percebeu que as palavras podem incentivar ao suicídio ou à vida? Uma pessoa num mato sem cachorro pode encontrar uma razão para viver apenas por uma palavra espontânea e sincera de conforto, enquanto outra pode tomar a atitude mais radical por causa de palavras de desprezo? Claro que as atitudes de cada um dependem do próprio livre-arbítrio, mas se as palavras não tivessem poder, não teria sido criada toda uma engenharia social para tentar nos moldar e nos transformar em rebanhos. Lembre-se, existem muitas ovelhas negras que sempre buscaram os caminhos diferentes dos que eram conduzidos pelo sistema. E você? Vai continuar como cordeirinho esperando as palavras proferidas pelos dominadores e seguir o caminho mais fácil dos normais? Ou vai fazer seu próprio caminho que é tortuoso, cheio de obstáculos e com diversos abismos, mas que leva ao paraíso do seu eu superior? O portal 1010 manda a energia da coragem e da mudança. Que tal aproveitar e encarar a vida com a coragem de sermos nós mesmos e mudarmos de vez para a vida que merecemos ser? O portal 1010 é apenas uma energia, mas aproveitar ou não depende da sua energia. Já pensou nisso? Abraços, Silvio Albuquerque. Baita de um textão aqui do Silvio, porque a gente vê, né, muitas vezes, né, diante de portais e eclipses e tudo mais, aquela movimentação, porque a energia, só que a gente esquece que energias são movimentadas diariamente. Aliás, tudo é energia, né? E a energia que eu emito a partir do momento que eu acordo, ela vai definir meu dia. Muito provavelmente, né? Então vamos supor, se eu não acordo legal, muito provavelmente, se eu não fizer um movimento
para virar essa chave, meu dia vai ser daqueles. E vice-versa. Então, assim, nós tivemos aí, né, o Silvio me mandou justamente no dia 10, que foi o portal que nós tivemos recentemente. Obviamente, nós ainda estamos sob o movimento desse portal, afinal de contas, 10 dias antes, 10 dias depois e o dia do portal, né, são dias de movimentação intensa, mas a gente tem aí no mínimo mais 2 portais, né, 11-11 e 12-12. Precisa esperar esses momentos para a gente fazer algum tipo de trabalho, de movimento, de intenção, de organização mental, emocional para a gente alcançar o que precisa? Ou será que a gente está usando isso também de muleta? Esses portais, os eclipses, esses movimentos estelares, planetários, eles potencializam. São energias que sem dúvida nenhuma movimentam, né, um fluxo que a gente não tem ideia. Mas sem o nosso movimento, meu amigo, esqueça. Vou dar aqui um exemplo, inclusive, né? Vou fazer nem um exemplo, vou fazer uma analogia. A pessoa não tá legal. Faz banho, acende incenso, acende vela, faz isso, faz trabalho daquilo, faz aquilo outro, mas ela não muda o que ela é, ela não limpa por dentro, vamos falar assim. Tá sempre como diz o povo por aí, tá sempre correndo atrás do rabo. Por quê? Porque é dentro, gente. O banho, os cristais, as ervas, a vela, elas potencializam, mas elas não vão fazer o trabalho que nos cabe. E enquanto a gente continuar buscando fora, é complicado. Então nós temos ferramentas fantásticas que nos são oferecidas, mas não adianta esperar que elas ajam por si só. Bom, o Silvio ele traz aqui vários questionamentos, né? Será que dependemos de portais para modificarmos nossas vidas? Será que temos mesmo que esperar apenas energias externas para dar o salto quântico? Será que a nossa frequência depende apenas das coisas externas que nos acontecem? Quem hoje depende do externo, com perdão da palavra, está ferrado, para não dizer outra coisa. Porque o mundo que se apresenta aí fora é puro caos. Pelo menos o que as mídias mostram. Agora, quem consegue enxergar com os olhos da alma e viver o presente, enxerga um mundo 5D praticamente. Com seus altos e baixos, é óbvio. Então, gente, se deixar contaminar pelo externo, vou dizer uma coisa para vocês. Hoje já não é uma opção para mim. Então eu procuro trabalhar muito, mas muito mesmo a vigilância. Lógico que há momentos, né, que dá uma escorregadinha ali, bota um pezinho na 3D, pá, escorrega e volta e vamos que vamos. Mas sem sombra de dúvidas, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto eu já consegui melhorar nesta parte, porque qualquer coisa me irritava, qualquer coisa me tirava do sério. Vou dar um exemplo aqui para vocês que me acompanham há muito tempo. O barulho que eu encaro aqui, né, onde eu trabalho, tem uma rua aqui atrás. Nossa, vocês já cansaram de ver aí barulho de moto, britadeira. Graças a Deus as reformas acabaram. Espero que as casas estejam belíssimas. Mas moto, caminhão, continua. Houve uma época que eu ficava tremendamente desconcentrada. Hoje, tem horas que eu não percebo o barulho. Quando eu vejo, já passou. Tem horas que eu percebo, é claro, mas mesmo percebendo, eu entendi o quê? Não adianta, você precisa exercitar o que você está falando. E é isso que eu procuro fazer todos os dias. Sabemos que as coisas externas influenciam nossas atitudes, mas o nosso livre-arbítrio é o responsável e é o que eu acabei de dar o exemplo aqui. Então, eu vivia atarantada pelo barulho dessa rua. Tinha horas que me atrapalhava fazer vídeo, me atrapalhava atendimento, me atrapalhava uma série de coisas. Eu falei, quer saber? Quer saber? Eu preciso encarar isso de frente. Eu não vou conseguir mudar essa situação. Nesse momento eu não posso me mudar. Então vamos levando e vamos administrando. À medida que eu deixei de dar importância ao barulho,
Como eu disse a vocês, tem horas que eu não me dou conta que tem tanto barulho aqui. E vamos que vamos. Deixa eu continuar aqui. Não adianta querer justificar nossas mazelas, traumas e condições atuais pelo que vivemos no passado. Gente, como diz, né, o ditado, quem vive de passado é museu. A gente poderia levar essa lição para a vida, veja. Do passado a gente extrai a lição, a gente não precisa trazer a dor. Né? Às vezes eu fico assim com os dois pés atrás quando eu vejo certas técnicas e certos tratamentos que ficam levando a pessoa só lá atrás no trauma e não sai daquilo. A vida acontece no hoje, né? Aliás, o meu amanhã depende do meu hoje. E eu nem tenho que me preocupar com o que vem amanhã. Eu preciso só me ocupar do hoje. Então não adianta você ficar querendo remover ou justificar, não, porque hoje eu sou assim, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu irmão fez aquilo, meu tio, minha professora, eles fizeram. Tá feito. E muito do que nos fizeram, a gente sabe que cada um dá o que tem. Então nós recebemos aquilo que eles tinham para dar. E vamos lembrar de um detalhe importantíssimo, que atende pelo termo de plano de alma. Nós pedimos. Tem horas que dói, né, o ouvido da gente quando a gente tem que ouvir isso. Como que eu posso ter pedido uma presepada dessa na minha vida? God! Pedimos. Isso é que é duro. Pedimos porque damos conta. Eu já prefiro olhar por esse prisma. Se isso está na minha vida, como diz o Vital tantas e tantas vezes, né? O universo não erra de endereço. Se chegou pra gente, é nosso. Então o que me chega é meu. Quer dizer, o que chega vem pra mim, é para mim. Não significa que seja meu, né? A gente não pode tomar posse daquilo que é ruim. Mas chega porque eu sou a destinatária. Vamos lidar. Vamos olhar. Vamos trabalhar em cima daquela questão, para liberar o que precisa ser liberado. O verdadeiro portal que pode modificar nossas vidas é o nosso sentimento. Gente, o que você pensa, você vibra. O que você vibra, você atrai. É o que eu emano, eu colapso através daquilo que eu estou emitindo para o universo. O universo responde na minha frequência. E aí? Como é que a gente faz? Por isso que eu falo, é todos os dias um portal se abre. Quando a gente abre os olhos, é um portal que se abre. De muitas horas no decorrer do dia, não vou dizer 24 horas, porque, né, a gente dorme, né? Mas mesmo dormindo a gente trabalha, mas enfim, são muitas horas que a gente fica, né, em vigília, está em vigília, onde a gente pode produzir, onde a gente pode crescer, onde a gente pode viver. Então que a gente traga esse entendimento, essa dinâmica de um portal aberto para o nosso dia a dia. Portal que pode modificar nossas vidas é nosso sentimento moldado pelas palavras. Que palavras você lê? Anotem esse trechinho aí. Que palavras você lê, escuta e fala? O que você tem dito? O que você tem ouvido? O que você tem ingerido, né? Porque a alimentação saudável, ela é importante não só no aspecto físico. Hoje em dia eu diria que o mental é até mais importante com tanta porcaria que tem por aí. Qual vocabulário é constante em sua vida? Qual sentimento é mais corriqueiro em seu coração? Onde estiver seu tesouro, aí estará seu coração. O que é que o teu coração mais emite? Que tipo de sentimento? É ele que vai emitir a onda que vai levar ao universo o sinal sobre qual o universo vai responder. É raiva? É ódio? É ranço? É amor? É compaixão? É alegria? Já foi falado aqui uma infinidade de vezes, né? Sobre esses aspectos. Tem um vídeo aí, por sinal, um vídeo longo, né? Que é da escala Ágata,
e um outro da escala Hawkins de consciência, onde eu explico um pouquinho, né, dessas questões. O universo sempre vai responder exatamente naquilo que você está emitindo. Já percebeu que quando oramos com o coração surge um sentimento de plenitude? Já percebeu que quando desligamos o mundo das mídias e das notícias ficamos mais perto de nós mesmos? O que eu tenho escutado de pessoas assim: Márcia, eu resolvi dar um tempo de tudo. Então hoje nem os canais que antes eu acompanhava, acompanho, eu já não ouço mais nada, eu resolvi investir em mim. Olha, isso é fantástico da gente ouvir. Eu resolvi investir em mim, estou me dedicando a minha energia, a minha cura. Não tem investimento que você possa fazer mais produtivo do que esse. Porque não vale, de nada vale você ficar se empanturrando de notícias e não fazer o trabalho principal, que é cuidar de você. Já percebeu que as palavras do mundo querem nos afastar do nosso ser crístico e nos aproximar do nosso ego? Quanto mais nós estivermos longe de nós mesmos, melhor para eles. Quem não tem domínio de si... Hoje eu vi uma frase que dizia assim, eu tenho até ela guardada aqui: se você vencer a si mesmo, você não perde para mais ninguém. Se você vencer a si mesmo, você não perde para mais ninguém. Essa é a única luta a ser vencida. Eu não tenho que vencer luta com nada e com ninguém. Eu tenho que vencer a luta comigo. E vencer a luta com relação àquilo que quer me manter presa à densidade, à escuridão, às minhas trevas internas, vamos dizer assim. É só essa a guerra a ser vencida. Quais são as palavras com as quais você se define? Você é como a maioria dos artistas de stand-up que fazem piadas dos seus próprios defeitos? Se sim, o que você acha que está criando para a sua vida, né? Muitas vezes, para ser divertido, para ser engraçada, você se denigre diante do grupo, diante da família. Aquele ali é o engraçadinho da família. O engraçadinho da família está sempre se denegrindo. Só que ali você está o quê? Criando a sua realidade. Está reforçando muitas vezes situações com as quais você não gostaria de conviver. É ou não é? Geralmente, por isso que eu digo que o sistema é cavernoso, né? Eu particularmente não gosto de stand-up. Eu fui uma vez na vida para nunca mais. Mas nem era nem por esse motivo, né, deles se denegrirem. Isso aí eu vim observar muito tempo depois com o próprio Silvio, né, essa questão deles se denegrirem. Mas é uma coisa que realmente não me apetece, não. Mas como a gente precisa olhar, né, para os movimentos do sistema e enxergar o que está nas entrelinhas. É super legal falar mal de si mesmo. É isso que o sistema quer. Em contrapartida, você se elogia no espelho e agradece por ser você mesmo? Esse é um exercício aí fundamental para quem quer resgatar, né, amor próprio e tudo mais. Conversar no espelho. Aqui no canal tem o exercício do espelho, e outros canais também tem aí o exercício que a Louise Hay, né, nos deixou, onde você se dispõe a olhar no espelho e estabelecer um contato íntimo com você mesmo. E muita gente, quando fez, né, que me trouxe o feedback, falava: eu não conseguia olhar nos meus olhos. Mas com o tempo eu fui estabelecendo esse contato. Então, aqui, você se declarar amor, você se declarar gratidão diante do espelho é um dos exercícios mais poderosos que existem. E olha que massa, você não depende de ninguém para isso. De ninguém. Já percebeu que as palavras podem incentivar ao suicídio ou à vida? Eu vou trazer um texto aqui nos próximos dias que vai falar. Engraçado que eu recebi esse texto do Silvio e acho que uns 2 dias depois eu estava
no Facebook, olhando uns textos, e me cai no colo um texto que eu falei, esse aqui vai pro canal. E vai de encontro exatamente a isso aqui que o Silvio falou. Né? Uma palavra, ela pode levar ao suicídio, sim. Claro que quem faz arca com a responsabilidade, mas quem incentiva também tem sua parcela de responsabilidade. A gente às vezes não tem noção do quanto a gente impacta na vida da pessoa e do quanto uma palavra nossa pode fazer realmente a diferença entre a vida e a morte. Claro que as atitudes de cada um dependem de seu próprio livre-arbítrio, mas se as palavras não tivessem poder, não teria sido criada toda uma engenharia social para tentar moldar e nos transformar em rebanhos. Aí estão os institutos, pesquisem aí, institutos de engenharia social, vão atrás disso aí que vocês vão ver. Os caras sabem tudo da mente humana, eu diria até que da alma. Não por acaso eles foram minando e construindo tantas coisas, né? Eu assisti um vídeo recente sobre Sara, Maria Madalena e Jesus, né? A família. Para quem não sabe, né? Nunca ouviu falar, né? Existe aí o pessoal chama de teoria de que Jesus e Maria Madalena eram um casal e tiveram uma filha chamada Sara Cali. E eu fiquei pensando, eu falei, mas rapaz, olha como as coisas vão como o quebra-cabeças vai se fechando. O que eles mais combatem? Eles, eu digo o sistema, os dominadores. Combatem o quê? Família. Sempre combateram a família. E talvez isso explique o fato, né, dessa história sobre a família que Jesus constituiu aqui ter sido lançada, né? Aliás, tem gente que nem imagina isso. É uma coisa que eu acredito, estou falando por mim, eu não posso falar por ninguém. Mas eu acho que essa... Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, como o sistema é cavernoso, né? Eles simplesmente anularam da história da humanidade uma família importantíssima e que poderia trazer poderia não, certamente quando isso for confirmado vai mudar radicalmente muitas coisas, mas não tenha a menor dúvida. Então assim, como tudo vai ficando tão claro, né, diante dos nossos olhos com relação ao que o sistema quer moldar. Nós estamos vendo aí um movimento, né, crescente de pessoas defendendo a ética, a moral, a verdade, a honestidade, como jamais se viu. Porque a essência humana é essa. E ao mesmo tempo a gente vai enxergando com clareza o movimento do sistema combatendo isso e doutrinando, né? Jovens, crianças. Por isso que o foco são os pequenos, é por isso que nós temos que estar muito atentos ao que os pequenininhos estão absorvendo de conteúdo. Pais, mães, tios, vós, estejam atentos. A gente tem visto coisas absurdas. Vocês viram aí uma professora que um aluno filmou recentemente, ela ensinando em sala as crianças a praticarem sexo oral. É só vocês jogarem aí que vocês vão ver. Crianças, ninguém está falando de adolescente, está falando de criança. Ela simulava o gesto na sala. Olha, gente, sem comentários, viu? Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o texto do Silvio, senão eu vou acabar entrando em outros assuntos. Mas pesquisem sobre institutos de engenharia social. Lembrem-se, existem muitas ovelhas negras que sempre buscaram os caminhos diferentes dos que eram conduzidos pelo sistema. Quem são esses aí? Nozes, né? Os doidos. Você é negacionista, você é lunático, você é teórica de conspiração, né? Somos nós.
Hoje a gente está vendo as teorias de conspiração, aliás, nunca foram teoria, todas sendo comprovadas. Se você não tem um amiguinho teórico de conspiração, eu lhe aconselharia a arrumar um imediatamente, porque você vai precisar. Eu adoro essa frase. Vamos lá, lembre-se não. E você, vai continuar como cordeirinho esperando as palavras proferidas pelos dominadores? Vai? Eu acho que muita gente aqui já saiu dessa há muito tempo, e muitos estão saindo, porque o que a gente entende hoje é que nós somos fractais de versões superiores de alma, somos deuses, como já dizia nosso querido mestre, e independentemente de qualquer coisa, nós somos filhos da fonte. Nós detemos um poder que nos foi concedido por ele. Nós não dependemos de absolutamente nada que venha de fora para exercitar esse poder. A grande questão é que nós carregamos séculos, talvez milênios de crenças e de memórias distorcidas que nos levaram justamente a acreditar que nós dependemos do externo. E é por isso que a gente precisa fazer um trabalho profundo de limpeza de memórias para poder acessar esta nossa essência, para poder estar cada vez mais próximo do nosso eu superior. Então, assim, que o 10-10, o 11-11, o 12-12, o que vier pela frente, potencialize sim tudo aquilo de melhor nas nossas vidas, mas que a gente acorde todos os dias sabendo que nós estamos não só abrindo os olhos, mas abrindo um portal onde a gente pode realizar tudo aquilo que a nossa alma anseia. E que não há realmente, tem uma frase que diz: o céu é o limite, né? Não há limites para uma consciência alargada. E este é o trabalho mais importante que a gente pode realizar. Expandir a nossa consciência. O portal 1010 é apenas uma energia, mas aproveitar ou não depende da sua energia. E é verdade. Certo, minha gente? Fica então esta reflexão do Silvio Albuquerque, as palavras e os portais da nossa vida do dia 10/10 de 2025. Um beijo para você, meu bem, gratidão por esta reflexão e por nos trazer, né, essa forma de questionar até mesmo coisas que às vezes a gente não para questionar, porque a gente ouve muitas vezes canais de espiritualidade, não sei o que, aquilo tudo, e parece que está tudo. Não, gente, a gente realmente precisa parar e questionar tudo, porque a gente precisa colocar o sentir para funcionar, e o pensar precisa estar em alinhamento, servindo a este sentir. Certo, crianças? Um beijo, Silvio, um beijo para vocês, crianças. A gente se vê aí num próximo conteúdo. Fiquem com Deus. Até a próxima.